Boa tarde para você que está chegando para mais um dia, mais um domingo que nós nos reunimos para adorar o Senhor no nosso culto, na nossa celebração da IB Metrô, e é sempre muito bom a gente estar reunido para termos comunhão. Mesmo online a gente tem tido momentos tão especiais juntos, adorando ao Senhor, compartilhando. E falando em compartilhar, aproveita e compartilha aí o link dessa transmissão com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com quem você acredita que vai ser abençoado e alcançado com essa celebração, com os louvores, com a mensagem, tá bom? Vai chegando junto, vai dizendo aí de onde você vem, de onde você é, de qual cidade, se é aqui de São Paulo mesmo. A gente tem gente de tantos lugares e é tão bom a gente adorar o Senhor e ver a sua igreja espalhada aí por todo lado. Então, vai chegando aí, vai compartilhando e vamos estar juntos mais uma vez adorando ao Senhor, tá bom? A gente vai orar, vai colocar o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, essa programação, pedindo que Ele continue no controle e que Ele faça a sua obra em cada coração, amém? Vamos orar? Senhor, a gente te agradece por mais uma oportunidade, pelo grande privilégio que temos de te servir e de te adorar em comunidade, Senhor. É muito bom, Senhor, é muito bom. Que hoje não seja diferente, que o nosso coração esteja aberto, transbordante em louvor, adoração, gratidão. Amém. E aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e colocamos o nosso coração confessando, Pai, a Ti, coisas que desagradam o Senhor, e nós colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor possa restaurar-nos. Nós queremos estar diante do Senhor como um canal fluido para que o Senhor se alegre em receber a nossa adoração e que a gente possa também abençoar pessoas que possam acompanhar essa celebração, Pai. Por isso, Deus, abre os olhos do nosso coração nesse momento, neste tempo de culto, para que a gente possa Te ver e entender aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor tem feito, o Teu movimento, Senhor. Que a gente possa estar atento, disponível, e que o Senhor possa fazer essa obra no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos continuar, vamos começar cantando isso, pedindo isso ao Senhor, orando isso ao Senhor. Vamos juntos. Abra os olhos do meu coração. Você pode cantar. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Cante isso. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Cante isso. Abra os olhos do meu coração, ouvindo o Senhor. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver. Quero Te ver, Senhor. Te exaltamos, exaltado e bem
amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Nós declaramos: santo, 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 quero te ver. Você pode adorar o Senhor, declare que Ele é santo. Santo, 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 quero te ver. Declaramos: santo, 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 só tu és santo, 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 quero te ver. Tu és santo, 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 quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Te adoramos, Senhor. Santo, 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 quero te ver. Mais uma vez. Santo, 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 quero te ver. Aleluia. Na direção do teu Espírito, Senhor, que a tua igreja prossegue, sendo um sinal do teu reino, um sinal do teu amor. E a gente vai declarar isso. É isso que nós somos, povo de Deus, abençoados por Deus e usados por Deus para a sua glória. Aleluia. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele já derramou pra uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em
nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Aleluia. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Nós cremos nisso, Senhor. Com esse povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele já derramou pra uma igreja forte edificar. O Senhor, pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Você pode cantar isso. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Clamamos, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia, reina, Senhor, reina aqui. Age em nós e através de nós, Espírito de Deus. Nós ansiamos e desejamos. Age, Senhor, através da tua igreja, através do teu povo, como cantamos. Nossa vida está disposta e disponível diante do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Nós cremos, nós cremos. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Cante isso. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui.
neste lugar, transbordando o amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. A atmosfera já mudou. Aleluia. Teu Espírito está aqui. Aleluia. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. É tua presença, Senhor. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordando o amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Clamamos, flua neste lugar, transbordando o amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Oh Espírito de Deus, nos achegamos a ti. Aleluia. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Declaramos que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Declaramos, teu é o reino.
Agora a criançada tem um momento especial da IB Metrozinho, fica ligadinho aí, tá bom? Você sabe o que é parábola? Essa palavra difícil? Parábola! Acho que vocês nunca escutaram essa palavra. Parábola são historinhas curtinhas que eram contadas na época de Jesus. Naquela época não havia Netflix. Imagina que existia Disney Premium, esses canais. Nada disso. O que acontecia eram as pessoas contavam histórias. Histórias sobre o dia a dia delas. Histórias que tinham uma lição para eles aprenderem. Jesus foi o maior contador de histórias, o maior professor. As histórias que ele contou 2000 anos atrás, até hoje, elas são presentes, elas são vivas, elas nos ensinam muito sobre as nossas vidas, sobre o céu. Jesus contou parábolas porque nessas histórias ele dava algumas dicas, alguns ensinamentos sobre o reino, sobre o céu, sobre como será a nossa vida com ele. Ele nos deu ensinamentos sobre como nós devemos viver e obedecer a Jesus e ter um relacionamento com Deus. Você sabe que essas histórias são muito importantes. Eu amo os ensinamentos de Jesus. E nas próximas semanas nós vamos estar ensinando muitas dessas histórias, muitas dessas parábolas. E eu espero que cada um de vocês possa aprender um pouquinho mais com Jesus, com o nosso professor, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador. O versículo de hoje é sobre parábolas, é sobre essas histórias que nós aprendemos. Está lá em Mateus, no capítulo 13, verso 10. E é muito fácil. É assim. Por que falas ao povo por parábolas? Mateus 13, 10. E vocês sabem, Jesus falou em parábolas para nos ensinar sobre o seu reino. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Desceu do céu, um homem se tornou, deixou sua glória e todo o esplendor. Filho de carpinteiro, assim que começou a sua missão como nosso Salvador. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. No céu foi preparar uma linda mansão, lá sim haverá muita paz e adoração. Mesmo sendo criança aprendi essa lição, ao Filho de Deus devo toda adoração.
Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo, pois Ele é digno. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Pois Ele é digno de todo louvor. Pois Ele é digno de todo louvor. Agora que vocês aprenderam um pouquinho sobre parábolas, vão lá no aplicativo. Vão ver as atividades que nós separamos para vocês. Tem tanta coisa bacana. Tem atividade para colorir, tem música, tem historinha. Tudo para vocês aprenderem mais e mais sobre a palavra de Deus. É isso aí, vocês viram. Primeiro, boa tarde a todos, que alegria a gente estar junto mais um domingo, celebrando ao Senhor aqui na IB Metrô, e muito felizes com essa nova fase da IB Metrozinho. Agora, uma nova fase, uma nova personagem, novas atividades. Lembrando, lá no nosso canal do YouTube, o vídeo completo para as crianças, com atividades com a tia Raquel, e foi muito especial toda a equipe. Quero agradecer a toda a equipe da IB Metrozinho, a liderança da Lilian, da Juliana, muito, muito, muito especial. Espero que abençoe não só as crianças da IB Metrô, mas as crianças de muitos lugares do Brasil que sejam alcançadas pela palavra de Deus. E é isso aí, a IB Metrozinho é um exemplo daquilo que tem acontecido. A IB Metrô, graças ao bom Deus, tem crescido mesmo em tempos de pandemia. Nós temos ampliado a nossa celebração, nós temos crescido nos ministérios, você viu aí a IB Metrozinho, nós temos crescido com os pequenos grupos, os PGs, nós também vamos falar disso aqui na nossa celebração, mais pessoas chegando. Como todo o Brasil, no pequeno grupo tem gente de Fortaleza, gente de Minas Gerais, gente de Manaus participando, gente de todo lugar. Aqui na celebração tem a família do João, pessoal, os amigos lá do Piauí, gente do Rio Grande do Sul, gente do Rio de Janeiro, interior de São Paulo. É Deus dando a graça e o crescimento para nós. Mas tudo isso nós temos um investimento. Nós temos experimentado a graça de Deus, nós temos experimentado a bênção de Deus. Eu tenho certeza que você na sua família, olha, nós já estamos em outubro. E o mês mais difícil, talvez o ano mais difícil das nossas vidas, do mundo nas últimas décadas, talvez no último século. E nós temos experimentado a graça de Deus. Com muita luta, com muita dificuldade, com sofrimentos, perdas, nós temos chegado até aqui. E você pode fazer parte disso, você pode nos abençoar, compartilhar da bênção que Deus tem te dado. Semear no reino, abençoar o reino de Deus, abençoar a IB Metrô, para que a gente continue fazendo isso, para que mais crianças sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Tudo isso tem um curso de produção, de filmagem, de edição, as plataformas, o nosso site, as redes sociais, tudo que a gente tem feito. A gente tem procurado fazer com excelência, para abençoar a sua vida e abençoar o reino de Deus. Nós vamos cantar uma canção, e enquanto a gente canta, o QR Code está aparecendo aí na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular, você vai ser direcionado para o Eu Igreja, e você pode fazer a doação da oferta, do dízimo, no valor que Deus colocar no seu coração. O que importa não é o valor, o que importa é a disposição e a generosidade do seu coração. A nossa oração é para que a graça de Deus te alcance, te abençoe na sua família, a provisão de Deus nunca falte na sua vida, na sua família, que portas de emprego sejam abertas, como a gente tem orado e pedido, e muitas coisas têm acontecido. Nós vamos orar daqui a pouquinho, mas que enquanto nós cantamos, você seja movido e abençoar e compartilhar daquilo que Deus tem te dado. Vamos cantar juntos então? Digno desta canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor, oh, eu sou Teu.
Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Você pode cantar? Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ou eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Declare: eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Te adoramos, Senhor. Santo, és incomparável, és
és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. A nossa oração é para que o Senhor abra os nossos olhos. Nós estamos começando uma nova série de mensagens, e essa série de mensagens vai falar sobre o reino de Deus, as parábolas de Jesus, as parábolas do reino, as histórias do reino. E a nossa oração hoje, nessa tarde, é que os nossos corações sejam abertos, os olhos do nosso coração sejam abertos, para que nós vejamos o que Deus quer fazer. Quando os nossos olhos são abertos, olhos espirituais, mesmo em meio à dificuldade, em meio à luta, nós vemos que Deus está trabalhando. Mesmo em meio ao luto, em meio à falta de perspectiva terrena, nós vemos que o nosso Deus continua no trono. E nessa tarde eu quero ministrar ao seu coração uma palavra de esperança, uma palavra que você realmente confie, que os olhos do seu coração sejam abertos, para que você veja Deus trabalhando a seu favor, Deus trabalhando em você e através de você, para que realmente a gente esteja solidificado no fundamento que é Cristo Jesus e a sua palavra. Coloque aí no chat, nós temos acompanhado você que tem pedido de oração. Nós temos orado constantemente por alguns pedidos. Nós temos orado pela Ana Paula, que sempre está nos acompanhando aqui na IBMetrô, a sua mãe, que sofreu um AVC, está internada com várias alucinações. Graças a Deus ela está melhor. Nós temos orado, Ana, por você, pela sua mãe, pela sua família, nesses tempos tão difíceis. Nós temos orado por famílias enlutadas. Recentemente, a Mari, a nossa líder de comunicação, perdeu sua mãe de uma forma tão repentina. Nós temos orado por ela e por tantas famílias enlutadas nesses dias difíceis. Nós tivemos notícias nessas últimas semanas, 2 líderes que eu fiquei sabendo no Brasil, um lá em Campo Grande, o pastor Mauro, da Terceira Igreja Batista de Campo Grande, aqui em São Paulo, o Paulo Tércio, os 2 faleceram de Covid, e as igrejas enlutadas, nosso abraço, nossa solidariedade a essas igrejas, a esses irmãos. Nós temos orado pelas crianças, graças a Deus temos visto a mão de Deus. Nós queremos orar, chegou um pedido de oração hoje, da Fabiana e do Renato pela Estherzinha. Nós temos orado todas as semanas. Essa semana ela teve que colocar uma sonda, ela não está conseguindo se alimentar, e ela tem perdido peso, e os pais estão preocupados. Que o Senhor Jesus coloque a sua mão sobre a vida da Esther, sobre a vida, Renato, sua, da Fabiana, que a graça de Deus alcance vocês, dê luz aos médicos, para que eles realmente descubram o que está acontecendo com a Esther. Nós cremos nisso. Nós temos motivo de gratidão. Semana passada, seu Valfredo, pai da Lilian, da IBMetrozinho, comemorou seus 89 anos, com a graça de Deus. Nós temos visto tantas pessoas, Deus abençoando, alcançando com graça, completando mais um ano de vida. Que a graça do Senhor Jesus esteja na vida de vocês, e que a gente persevere em oração uns pelos outros, sempre, sempre, sempre. Vamos orar? Coloque aí a sua vida diante do Senhor, feche os seus olhos, apresente o seu pedido diante dele. Senhor, nós queremos agradecer primeiramente. Mesmo em meio a lutas, nós estamos começando o mês de outubro. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós oramos por cada família, cada pessoa que tem enfrentado o luto, a desesperança, a falta de recursos financeiros. Pai, abre os nossos olhos para que a gente possa ver o Senhor trabalhando em nós, moldando em nós o teu caráter, moldando em nós as tuas características, para que a gente possa realmente ser mais abençoador, porque o Senhor é o Deus que faz isso. O Senhor nos permite passar pela tribulação, mas nós não desfalecemos na tribulação, nós somos pacientes na tribulação, nós somos perseverantes, não porque nós temos alguma força em nós, porque nós cremos que o Senhor está trabalhando em todo o tempo, o Senhor está no controle em todo o tempo. Nós acabamos de cantar algo novo, Deus está por fazer, e o Senhor sempre tem um novo nas nossas vidas.
que o Senhor faça o novo na vida de cada família, que o Senhor faça novo na vida de em cada casamento destruído, que o Senhor faça o novo nos relacionamentos de pais e filhos destruídos, que o Senhor faça o novo em negócios falidos, que o Senhor faça o novo na desesperança e na doença, que o Senhor traga vida e vida em abundância. Essa é a nossa oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, a gente tem o vídeo, a gente vai começar uma nova série de mensagens e você vai acompanhar o vídeo e logo eu volto com a primeira mensagem dessa série. Vivemos num mundo de narrativas e o mundo de hoje é de quem sabe dominá-las. Contar histórias é uma arte. No mundo dos negócios, storytelling é uma estratégia que engloba todo o plano de comunicação de uma marca, em histórias que mexem com a imaginação e com a nossa percepção de mundo, nos ajudando a dar significado ao mundo em que vivemos. Jesus veio anunciar a chegada do reino prometido de Deus e fez isso com histórias. O que essas histórias comunicam sobre os valores do reino de Deus? Como entendemos o ponto de vista de Deus sobre a vida? Na nova série de mensagens da IBMetrô, vamos mergulhar na narrativa, imaginação e histórias contadas por Jesus que nos mostram um novo mundo, o mundo de Deus. Storytelling, Jesus e as histórias do Reino de Deus, em outubro e novembro, nas celebrações da IBMetrô. Olá, como você viu, a gente está dando início a essa nova série de mensagens aqui nos meses de outubro e novembro na IBMetrô, falando sobre storytelling. Se você nunca ouviu falar sobre storytelling, eu já vou dar aqui um spoiler, né? É contação de história, é o termo que se usa no mercado publicitário, no mercado de comunicação, no mercado inclusive sobre narrativas, é o termo que se usa nos dias de hoje, é a contação de histórias. E essa é a série Storytelling, Jesus e as histórias do Reino de Deus. Nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus nos meses de outubro e novembro aqui na IBMetrô. E hoje nós vamos dar início, então toda a série começa com um episódio chamado piloto. É aquele teste, é para ver, para as emissoras e os produtores de conteúdo avaliarem aquele conteúdo, e aí então se chama piloto. E eu dei o nome dessa série, então, Piloto. Jesus de Nazaré, o contador de histórias. Nós vamos falar sobre como Jesus foi um grande contador de histórias, as famosas parábolas que você talvez já tenha ouvido falar. Mas antes eu quero fazer uma introdução, e aí você vê no slide comigo, que diz assim, olha a frase, é uma frase bem conhecida no mercado publicitário, no mercado de comunicação, que diz: não quero 500 canais de televisão, eu só quero aquele único canal que me oferece o que quero ver. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Às vezes o seu filho, ou você mesmo, o seu cônjuge, seja quem for, está lá passando aqueles 300 e tantos canais que o seu pacote de TV a cabo te oferece e fala, não tem nada para assistir. Né? Às vezes a gente fala, caramba, em 300 e tantos canais não tem nada para assistir. E hoje a gente abre, né, os catálogos dos serviços de streaming, seja Netflix, seja Amazon Prime, seja HBO Go, seja o Disney Plus que está chegando aí, qualquer canal de streaming que você tem, Fox Premium e tantos outros. E aí às vezes aquilo te dá até uma agonia no coração. E aí você fica procurando e fala, não consigo achar nada legal para ver. E aí veio a frase de baixo, né, que é uma constatação também, a frase muito conhecida no mercado, que diz: a riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Nós vivemos num mundo que nós temos tantas e tantas e tantas opções, nós temos um mundo tão diversificado, um mundo onde tudo é tão realmente capilarizado, especializado, difuso, que a gente muitas vezes tem todas essas opções e não tem atenção
para ver, olha, a riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Nós temos tantas opções que a gente acaba não vendo nada, não assimilando nada, não lendo nada. Você abre o Kindle, eu tenho meu Kindle, amo o meu Kindle, e aí você tem lá o Kindle Unlimited, e aí você tem centenas de milhares de opções de livros para ler. Você abre o seu tablet, você abre o seu celular, você abre o aplicativo de streaming, e aí você tem centenas e milhares de opções de seriados, e aí você nem sabe o que você vai ver, o filme e tal. Tem até aquela esquetezinha do Porta dos Fundos, um casal na cama, deitado para dormir, a TV no quarto, e eles estão ali passando o catálogo de um desses serviços de streaming, e aí passa ali e vê, olha que legal esse cartaz, olha aquela série, e essa aqui, não sei o que lá. E aí depois de um tempão o marido fala para a esposa assim, mas afinal, qual que a gente vai ver? Ela falou, ver? Isso não existe para a gente assistir, existe para a gente ficar escolhendo. Ela falou, vai falando, aí vai falando que eu estou quase pegando no sono. Ou seja, muita gente se cansa só no tanto de opção que a gente tem hoje. Esse é o mundo que nós vivemos. Você abre o seu streaming de música e você tem centenas de milhares de opções de singles, de álbuns, de projetos. E aí, às vezes, são tantas coisas que você acaba não escutando nada, vai pulando. Vê os primeiros... O YouTube é prova viva disso. Quem trabalha no mercado sabe, as pessoas veem apenas o começo dos vídeos. Às vezes o vídeo já tem só 6 minutos, 7 minutos, as pessoas veem o começo e já pulam, e já vão para o próximo, e já vão para o próximo, e já vão para o próximo. As séries hoje são disponibilizadas nesses serviços de streaming, e elas são disponibilizadas de uma forma, né, ela vem todos os episódios, a maioria das séries é assim nos serviços de streaming, estão todos os episódios lá, e aí tem as famosas maratonas, né? Vou maratonar aquela série. E às vezes você ficou ali esperando, e uma madrugada, eu conheço gente que numa madrugada assiste todos os episódios que saíram daquela temporada. E aí o que acontece? Vai só, próxima. Assimila cada vez menos, se liga cada vez menos, e você e eu viramos devoradores de seriados, de histórias, de música, de vídeos, mas sem realmente assimilar as coisas, sem realmente prestar atenção nas coisas. Antigamente a gente tinha menos opções, e por isso não tinha tantas escolhas, acabava que todo mundo tinha que ver mais ou menos as mesmas coisas. E com isso se criava mais laços, se criava até um senso comunitário, uma identidade comunitária em cima desses personagens, em cima dessas histórias, fossem as novelas, os seriados, os próprios artistas de música, os programas de auditório. Mas hoje tudo é muito difuso, hoje tem muitas opções, é tudo muito dividido em muitos players no mercado e uma fatia menor para cada um. Então, a riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós vivemos um mundo que nós somos pobres de atenção. Eu tenho certeza que eu estou aqui falando e pregando, e alguns de vocês aí na sua casa já se distraíram ou com outra tela. Às vezes você está me assistindo no celular e vê outra coisa na televisão, ou você já se distraiu com o celular vibrando, se você me assiste na televisão, no computador, com outra mensagem, outra notificação. Esse é o mundo que nós vivemos. E aí, a gente tem aí, storytelling, o mundo dos negócios redescobrindo o poder das histórias. Se você for em qualquer site de livraria virtual, coloque sobre storytelling e você vai ver uma infinidade de livros escritos sobre esse assunto. Livros para o mercado publicitário, livros para comunicação, livros para influencers, falando sobre o storytelling. E o que é o storytelling? O storytelling hoje é esse conceito que o mundo dos negócios está redescobrindo, que para eu vender melhor, para eu criar um relacionamento mais longo com o meu cliente, para eu ter um relacionamento mais orgânico com o meu cliente, eu preciso envolvê-lo em uma história. Então eu preciso aprender a contar uma história. Não é novidade, a pós-modernidade é a era que se valorizam as narrativas. Quem tem poder na pós-modernidade é quem domina
a arte das narrativas, é quem domina a arte de contar a história, de moldar o discurso, de moldar a mente. A pós-modernidade é a era das histórias. Não é por acaso que essa forma antiga de troca de experiências, que é a contação de histórias, relembrar a história de forma oral. Lembre-se, a própria Bíblia foi escrita muitos anos depois das primeiras histórias que são relatadas ali do Éden, da criação do homem e da mulher, do dilúvio. Isso foi escrito por Moisés centenas e centenas e centenas e centenas de anos depois de que tudo aquilo que ele conta no Gênesis havia acontecido. O último acontecimento de Gênesis foi escrito 400 anos antes da existência de Moisés. Ou seja, o mais novo que Moisés relata em Gênesis, por exemplo, está a 400 anos de distância histórica do momento em que ele está escrevendo. Então, como aquelas histórias chegaram a Moisés e na sua geração? Chegaram através da contação de histórias sendo passadas de forma oral, chamada tradição oral, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, passando de geração em geração. E aí aqui diz assim, criadores e produtores de conteúdo, de entretenimento e cultura, profissionais de marketing, de publicidade, de vendas, de jornalismo, de ensino, de política, de qualquer atividade que lide com a apresentação de ideias ou projetos, de repente percebem no storytelling uma questão de fundamental importância. A gente acabou de falar que nós vivemos num mundo que nós temos muita informação e cada vez menos atenção, cada vez menos foco. E aí tem esse livro que está aí no slide para vocês verem, né, o Storytelling, de um publicitário chamado Adilson Xavier, um livro muito conhecido, muito usado no Brasil, para a área, e ele fala essa frase que está escrita aí, olha só: tudo começa com atenção. Lembra que a gente disse? O que o publicitário, o que o produtor de conteúdo, o que o cara que está no Instagram, o cara que está no TikTok, o que essa pessoa quer? Essa pessoa quer a sua atenção, sem a qual o restante se inviabiliza. Se logo após a atenção inserirmos algum grau de afetividade, ou se preferirmos de emoção, estará aberto o caminho para, olha, preste atenção, está grifado aí, uma identidade mais profunda entre comunicador e público. Qual é o grande comunicador no geral? Sejam pregadores, sejam professores, sejam produtores de conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok, sejam redatores, jornalistas, sejam escritores de livros, de histórias. Qual é o grande poder que essa pessoa quer ter? Qual é o objetivo? Ela quer criar uma relação de identidade entre ela, produtora de conteúdo, e o público. Que haja um grau de afetividade, que haja uma certa ligação. Nós vivemos num mundo, meu querido amigo, grande pastor, filósofo, teólogo, Guilherme de Carvalho, tem ensinado nos últimos anos sobre a revolução afetiva. Nós vivemos num mundo de afetividades. O mundo é governado pelos afetos, pelas emoções. Você faz algo porque você gosta, porque você se sentiu conectado. Não tem muitos parâmetros racionais. Os parâmetros racionais são moldados. Isso na política, isso na cultura pop, isso em tantas frentes. Você se liga a algo não por padrões racionais, você se liga porque você está moldado por uma afetividade que é criada através de uma história. E aí o Adilson Xavier coloca uma coisa muito interessante que eu quero que você veja. Ele diz aí, olha, capital emocional. O que é o capital emocional? O capital emocional, matematicamente falando, é nada mais que o resultado de publicidade mais entretenimento. Você insere a publicidade de um jeito que seja legal, de um jeito que aquela publicidade não seja chata. Lembra quando aquela mulher da Top Term falava assim, vamos falar de coisa boa? Você não achava coisa boa, porque era uma propaganda muito chata, com aquela voz dela muito característica, né? Hoje, cada vez mais, as propagandas são inseridas de um jeito no meio de um outro conteúdo. Nas próprias novelas do Brasil, por exemplo, as marcas são inseridas de uma forma mais orgânica nas cenas. Os personagens usam, falam, comentam.
No Instagram, os influencers, eles falam como se fosse algo do dia a dia, uma rotina, e lá embaixo você vai ver public post, ou você vai ver ad, dizendo, olha, isso aqui é um post pago. Então, qual é esse capital emocional? O capital emocional é o resultado da soma da publicidade com entretenimento. Eu vou vender algo, mas eu vou te vender isso de uma forma legal. E a economia afetiva, que coloca o seu foco no ponto onde grandes histórias e grandes vendas se encontram. Ou seja, eu tenho uma grande história e essa história vai motivar a pessoa a comprar o meu produto. E aí, então, ele diz assim, o Adilson Xavier, o botão que uma vez acionado faz tudo acontecer ao mesmo tempo. Então, os publicitários, os produtores de conteúdo querem esse lugar, onde as grandes histórias te motivam a consumir aquilo que eles estão vendendo. Inclusive no mundo de hoje, mentorias, consultorias, coaches, cursos online, seja o que for, você conhece essa história. E aí ele diz assim, com esse reforço de atenção, qualificado pelo afeto, ganhamos ainda mais profundidade. Preste atenção, por que eu estou falando? O que isso tem a ver com Jesus? Por que isso aqui parece uma palestra de... Vocês vão entender onde eu vou chegar. Chegando ao último e glorioso item, olha só, está escrito aí, capacidade de retenção. Você quer reter o seu público, você quer reter. A minha intenção aqui é que você me assista até o final, que você fique fisgado. Então todos os meus sermões são montados com essa narrativa, com essa história. Eu tenho um começo, eu vou desenvolvendo, eu tenho um ápice e eu chego no final com uma conclusão e eu quero te deixar um gancho para você ficar pensando. Eu acho que é isso que os grandes pregadores fazem, para aquilo ficar na sua mente, no seu coração. Então, capacidade de retenção, que traz 3 grandes prêmios junto, que é a capacidade de ser compreendido. As pessoas entendem a sua mensagem, entendem a sua marca. Como a Andressa tem estudado muito esses últimos dias, entendem o seu branding. É como o mercado chama isso hoje. Quem é você? O que você se propõe a fazer? O que você quer trazer para o mundo? E aí, a partir disso, a capacidade de ser amado. Lembra dos afetos? As pessoas se relacionam com o seu propósito de vida. As pessoas entendem o seu propósito, as pessoas de alguma forma se relacionam com esse propósito. E por último, a capacidade de ser lembrado. As grandes marcas, os grandes filmes, os grandes pregadores, os grandes sermões, são aqueles que produzem de alguma forma, na pessoa que ouve, que assiste, a capacidade de ser lembrado. Então, é isso que a gente está falando. E aí o Adilson Xavier vai dizer, olha, a maneira mais profunda e mais completa de cumprir todo esse percurso do capital emocional, da economia afetiva, da capacidade de retenção, é contar uma boa história que prenda a atenção, que envolva com emoção, que crie laços profundos com o público, que una todas as pontas, olha o que ele diz, em um relato compreensível, que seja apreciado e lembrado. E aí nós vamos... Olha essa imagem que está aparecendo para você, você só está me ouvindo agora, mas a imagem está aparecendo aí para você. Eu coloquei aí algumas das histórias que eu considero as histórias mais memoráveis no mundo e tem uma do Brasil também, representando, né, nós temos aí, na minha opinião, e minha mãe amava, e não só na minha opinião, muita gente também especializada diz, no maior musical de todos os tempos, The Sound of Music, A Noviça Rebelde, com a Julie Andrews, emblemático, em 1964, ganhando o Oscar em 1965. É uma história que se comunica a gerações. Na nossa família, da minha avó para minha mãe, da minha mãe para a gente, da gente com certeza para os nossos filhos. Através de uma história de uma freira que não tinha vocação para ser freira, que vai ser babá, de um viúvo com 7 filhos rebeldes. E aí, através da música, ela vai se envolvendo com aquela família e você se envolve naquela história. Nós temos o Rei Leão ali, talvez o maior desenho, agora, né, em live action da Disney. Quem não se emocionou com a história de Simba, com a história de Mufasa, a perda de Mufasa, olha o spoiler aí, né? Toda a emoção do Rei Leão, a traição de Scar,
as músicas, a trilha sonora perfeita do Elton John. Quem não se emocionou com a cena da apresentação, eu brinco, né, do batismo de Simba levantado pelo Rafiki? E eu poderia ter colocado Aladim, A Bela e a Fera, Pocahontas, tantas histórias que nos emocionam a tantas gerações. Ali do lado um desenho da Disney, a primeira animação da Disney, ainda na década de 1930, Branca de Neve e os Sete Anões. Tantas histórias, né? Essa história já vinha lá de trás e o Walt Disney dá uma outra roupagem, uma outra formatação, e há tantas gerações essa história tem encantado pessoas, encantado crianças e jovens e adultos e velhos, com a história dessa princesa traída pela sua madrasta, com a amizade com os anões, o temperamento de cada anão. Ali em cima, no canto direito, nós temos a maior série de todos os tempos, a maior sitcom de todos os tempos, Friends, uma série que veio na esteira de outra grande sitcom chamada Seinfeld, uma história sobre nada, uma série sobre nada, que contava a rotina de Jerry Seinfeld. E aí também em Nova York surge, alguns anos depois, Friends, a história de 6 amigos que faz o mundo inteiro há mais de 20 anos, faz 25 anos que a série estreou, 26 esse ano, e ela continua um sucesso absoluto nas plataformas de streaming, nos canais de assinatura e na venda de DVDs, na venda de itens. Você vê, eu estou com a camiseta aqui do Friends. O que faz a gente se ligar? Eu perdi as contas de quantas vezes eu me vi falando, isso aqui parece aquela vez, ontem. Eu falei para o Andressa, sabe o que está parecendo? Isso aqui está parecendo aquela vez que a Mônica falou para o Chandler, não sei o que lá, porque são as nossas vidas, são as nossas histórias. E aí no último canto ali nós temos a Regina Duarte e a Glória Pires na famosa novela brasileira chamada Vale Tudo. Grande sucesso. E as novelas brasileiras precisam ser analisadas e estudadas também da perspectiva cultural e litúrgica, como elas nos formam, que tipo de sociedade elas formaram ao longo desses 70 anos de televisão no Brasil, recentemente comemorados. E as novelas brasileiras são exportadas para o mundo inteiro. Uma vez eu traduzi uma missionária de Kosovo, em 2008, o país mais jovem do mundo, talvez, ou um dos mais jovens do mundo, não sei se agora tem outro que se proclamou independente mais recentemente. E ela disse, o Brasil não reconhece, na época não reconhecia, não sei se hoje já reconhece, Kosovo como país. Mas as novelas brasileiras são vendidas para nós e passam lá em português legendadas, para você ver como que existe essa influência cultural. O Brasil se viu e se recontou e contou e virou uma coisa que se retroalimenta, né? As novelas moldando a sociedade moldando as novelas, mas são as nossas histórias. Por que os grandes sucessos, né? Vale Tudo, Selva de Pedra, Pecado Capital e tantas novelas, mais recentemente Avenida Brasil, por que essas novelas fizeram tanto sucesso? Porque nós vemos as nossas vidas, as nossas histórias, nas histórias dessas pessoas. Então são as histórias que contamos, são as histórias que dão sentido à vida. São elas que sustentam os nossos valores básicos, são elas que sustentam a nossa ética, os nossos costumes, as leis, os múltiplos aspectos culturais. As histórias são contadas para nós saber quem somos, entender a nós mesmos e o nosso lugar no mundo. E aqui tem uma frase do Mike Cosper, no livro chamado Mike Cosper, que é cristão e faz uma leitura cristã sobre todas essas histórias, seriados. A gente chama isso de uma leitura litúrgica cultural. Né? Como que essa cultura, como essas histórias nos moldam em um tipo de pessoa, em um tipo de adorador. E no livro dele, As Histórias que Contamos, ele diz, está escrito aí, você pode acompanhar comigo. A televisão e os filmes têm o profundo e perigoso poder de entrar em nós e de moldar o modo como enxergamos o mundo, cativando a nossa imaginação. Isso explica muito da dissonância entre o que os cristãos pensam sobre a televisão e os filmes e o que eles de fato assistem. Às vezes, nosso discurso é um, mas o que a gente consome, o que a gente assiste é outra coisa. Eu não concordo com isso, com aquilo, e você assiste coisas que estão cheias disso e daquilo. Porque isso molda o nosso jeito. Friends moldou uma geração. Vale Tudo
Dancing Days e tantas novelas no Brasil moldaram o jeito de se vestir, de falar, as músicas de uma geração. Novos seriados continuam moldando novas gerações, o jeito de falar, de se expressar. O filósofo e teólogo James Smith, nesse livro maravilhoso, absurdamente maravilhoso, Você é Aquilo que Ama. Se você nunca leu esse livro, leia esse livro. Ele diz assim, preste atenção, está até grifado aí, ó. Nossa ação emerge da maneira como imaginamos o mundo. Como nós imaginamos o mundo? E aí o mundo é imaginado a partir das histórias que nós contamos. E nós agimos, os nossos hábitos saem disso, de como nós imaginamos o mundo. O que fazemos é dirigido por quem somos, pelo tipo de pessoa que nos tornamos, é a formação do nosso caráter, em grande medida o efeito das histórias que nos cativaram, que entraram pelos nossos ossos, histórias que se tornaram parte do nosso corpo, do nosso ser, se tornaram sangue, se tornaram veia, se tornaram órgãos, se tornaram pele. Histórias que retratam o que pensamos sobre o significado da vida, o que constitui a boa vida. Vivemos dentro das histórias que assimilamos, tornamos-nos personagens no drama que nos cativou. Aqui eu preciso dizer, eu dei histórias mais recentes, é claro, para a gente se identificar, mas as histórias de Jane Austen têm cativado gerações e gerações de leitores por centenas de anos. As histórias de Shakespeare, há tantos e tantos anos, têm cativado gerações de leitores e as histórias são recontadas de outro. Quantas vezes Romeu e Julieta já foi recontado de outros jeitos? Já foi repensada, repaginada. Tem até um filme no Brasil que é colocado entre corintianos e palmeirenses. As histórias de Jane Austen são recontadas, são readaptadas. Quantas Cinderelas nós já vimos, a nova Cinderela, Cinderela em Paris, Cinderela não sei aonde, contando, recontando, atualizando essas histórias. Mas essas histórias são contam como nós entendemos o mundo. Os personagens de Jane Austen nos ajudam a entender o mundo e a construir o mundo como ele é. Os personagens de Hemingway, os personagens de tantos autores no Brasil, de Machado de Assis, e tantos escritores fabulosos que nos ajudam a construir quem nós somos e a sociedade em que vivemos. O James Smith ainda continua dizendo, seja pela literatura, teatro, ópera, filme ou reality show, contar histórias não foca a nossa mente racional, aonde existem as convicções cristãs culturais como não devemos... isso não é o James Smith, desculpa, esse é o Mike Cosper. Não devemos assistir a Sex and the City. Lá dentro está a convicção, mas as histórias elas acessam a gente por outro lado. As histórias focam a nossa imaginação. Lembra-se lá do Peter Pan? A Terra do Nunca, onde se chega pela imaginação. O que é a Disney? A Disney é onde os sonhos se tornam reais. Uma parte muito mais misteriosa e encoberta de nós, a nossa imaginação, governada pelo amor, desejo e esperança. Quando as pessoas, contra o seu bom senso, encontram-se capturadas em uma atração, podemos traçar uma linha, e a fim de encontrar o que capturou a imaginação delas. Quando a nossa imaginação é fisgada, nós somos fisgados. Sabe quando você torce pelo bandido? Sabe quando você sabe que é um seriado recente, chamado You, Você, tem na Netflix, de um stalker, um perseguidor, um cara fissurado com a menina, ele persegue a menina, ele mata gente, e a coisa é terrível, eu não vou contar, que talvez você não tenha assistido, mas em determinado momento eu me peguei torcendo para que aquele cara conseguisse perseguir a menina. Por quê? Porque eu fui capturado pelo afeto da história, do jeito que a história é contada. A gente cria relações contra o nosso bom senso. Se você me perguntasse, perseguir alguém é bom? Eu falo, não. Espionar é bom? Não. Mas a história nos captura. É um engano pensar que nós somos racionais o suficientes para superarmos o poder dessas histórias e dessas imagens. Não, isso aí não me influencia, não. Pessoal, aquela história repetida, vai se tornando parte de quem nós somos. Histórias que explicam o que somos. A Bíblia está cheia delas. Não por acaso a Bíblia é o maior best-seller do mundo.
É o maior case de sucesso do mercado editorial do mundo. A Bíblia está cheia dessas histórias que explicam quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. E, como diz aquela máxima, né, acho que o Chacrinha falava isso, se eu não me engano, mas você já ouviu essa frase? Na televisão, e eu vou dizer no entretenimento, nas histórias, nada se cria, tudo se copia. Você faz de um jeito, vai colando, vai mudando, dá uma outra cara, um outro jeito, um outro nome, uma outra trilha, mas são as histórias, as mesmas histórias recontadas vez após vez. Você não assiste um filme. A Meg Ryan e o Tom Hanks conseguiram fazer sucesso nos anos 90 com o mesmo filme contado 3 vezes, com cidades diferentes, com cenários diferentes, personagens, mas era aquela mesma história. O casal que vai se encontrar, né? Eu estou falando de sintonia do amor, estou falando de mensagem para você. A gente não assiste o Loucademia de Polícia 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma história contada de outro jeito, Esferas Frustradas. Você não assiste Jurassic Park novo porque você acha que vai vir uma coisa completamente nova. É porque você quer ver a mesma história sendo recontada de um outro jeito. E aí a gente precisa entender que os primeiros... O que tem? Vamos ver, você está vendo aí no slide? Tem aí o Superman, tem aí o Batman, tem aí Capitão América, tem aí o Hulk, tem aí o X-Men. O que esses super-heróis que cativam a nossa imaginação há tantos anos nas HQs e que agora são um sucesso na tela de cinema, o que esses heróis têm em comum? Todos eles são criados por judeus. O Adilson Xavier, esse que eu já citei do livro Storytelling, diz: os primeiros narradores de sucesso mundial eram homens judeus. Judeus são os melhores storytellers, os melhores contadores de história do planeta. A começar pela Bíblia. A Bíblia é a maior história de todas. Não no sentido ficcional, tá, gente? Mas ela é contada numa narrativa de um jeito que é a maior história de todas. E os judeus, até hoje, são... Pense na quantidade de diretores geniais que nós temos que são judeus. Eu me lembro aqui de Steven Spielberg, eu me lembro aqui de Woody Allen, eu me lembro aqui de tanto... que você vai olhando e você vai falar, esse cara... Você vai ver, ele é judeu. Ou de família judia. São os grandes contadores que aprenderam com o maior contador de histórias de todos, que é Deus. Então, então nós temos aqui, eu vou ler algumas coisas rapidinho para vocês. O Joe Shuster e o Jerry Siegel nos deram Superman, que muitos consideram uma referência a Moisés, o menino abandonado, colocado num recipiente ali, num bercinho. O Clark Kent foi colocado numa nave, foi mandado para uma terra estranha, salvo e adotado por acaso. Ali no caso com a família Kent, com a Martha e Jonathan Kent, Superman, Moisés com a família de Faraó, descobre com poderes especiais, tornando-se responsável por livrar o seu povo de vários perigos, se tornando um grande líder. Você já tinha parado para pensar nisso? O Bob Kane é o criador do Batman, também judeu, e o fabuloso Stan Lee, recentemente falecido, que foi o criador de todos os outros através da Marvel e tudo que ele fez ao longo desses tantos anos na sua carreira. O Jared Wilson, um escritor cristão, diz, está aí no slide para você ler comigo: todas as boas histórias são apenas pálidos reflexos e imitações da grande história, da glória de Deus apresentada ao mundo. Só Deus pode escrever uma biografia que é, ao mesmo tempo, uma história de biografias por vir, porque Deus é a única pessoa criativa que também é onisciente. Só Deus pode escrever uma história que ressoe não apenas no poder da imaginação, ou o coração, ou a mente, mas na própria alma. Só Deus pode escrever uma história que traz coisas mortas para a vida. Esse é, como diria Michael Gorrino e Craig Bartholomew, o drama das Escrituras. A Bíblia é a grande história que comanda todas as outras histórias. A narrativa cristã de mundo nos orienta para a finalidade de onde o mundo caminha, como o mundo vai terminar. Nós temos na narrativa bíblica um outro espaço que é o reino de Deus. Queiramos ou não, são histórias que nos inspiram, que nos dão forças.
e nos ajudam a decifrar aquilo que todo mundo procura, afinal das contas, que é o sentido da vida. E aí, eu quero chegar na grande pergunta para a gente caminhar para o final. Por que Jesus contava histórias? Por que Jesus contava histórias? Mateus 13, 1 até o 3 diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas. E lá no versículo 10 até o 17, continuando, diz assim, leia comigo. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Texto pesado, difícil. E aí nós vamos ver as histórias de Jesus. Eu coloquei aí o slide, o pôster do Forrest Gump, o emblemático filme do Tom Hanks, o contador de histórias, e eu chamei essa mensagem, se você prestou atenção, de Jesus de Nazaré, o contador de histórias. O maior contador de histórias do mundo não foi Tom Hanks, não foi o Forrest Gump. O maior contador de histórias do mundo foi Jesus, o maior contador de histórias da história. Ele era um mestre em contar histórias. Em 3 anos, preste atenção, ele marcou a história do mundo para sempre, a partir dali, sem nunca ter escrito nada. As parábolas de Jesus eram metáforas simples, mas engenhosas. Elas não eram simplistas, elas eram simples, que transmitiam lições espirituais profundas. Não existe nenhuma doutrina que ele não tenha conseguido transformar em algo mais profundo, mas ao mesmo tempo mais acessível, contando uma simples história. Ele foi o palestrante mais claro, mais direto, mais franco de todos. Ele sabia exatamente o que queria dizer. Não foi o Steve Jobs. O Steve Jobs tinha um roteiro na cabeça dele, maravilhoso, mas Jesus sabia exatamente quando, como e o que dizer. E ele queria que os ouvintes também soubessem. Ninguém nunca falou de um modo tão simples e tão profundo quanto Jesus. As parábolas não são simplesmente uma analogia. Ela é uma metáfora um pouco prolongada e ela tem uma lição espiritual, específica, uma verdade espiritual que Jesus quer nos comunicar. Nós encontramos várias parábolas de Jesus nos 3 evangelhos sinóticos. Aí você vai dizer, mas João não tem parábola de Jesus. João é o evangelho que se concentra em cima dos discursos de Jesus. Ele é montado em cima, a análise joanina, da literatura joanina nos mostra que João focou nas palavras de Jesus. E é no Evangelho de João que nós encontramos várias figuras que Jesus dá a si mesmo. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Vocês são a luz do mundo. É em João que a gente encontra muitas dessas figuras. Mas em João não tem o que nós chamamos propriamente de parábolas. Parábolas, do jeito que nós entendemos e analisamos, essas histórias são encontradas em Mateus, Marcos e Lucas. E aí nós vamos para dividir esse conceito storytelling. Ele é formado de storytelling. Então vamos para a primeira parte, veja aí no slide, a história e a mensagem.
Todas as parábolas, de alguma forma, mostram como Jesus compreendia o quê? Qual é o enredo disso? Jesus entendia qual é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é o reino de Deus. A partir da próxima mensagem, a partir da próxima semana, já estou eu aqui que nem seriado, no próximo capítulo. Nós vamos ver o que era o reino de Deus, como Jesus entendia o reino de Deus. Como ele compreendia essa realidade do reino de Deus. Esse é o tema central que une todas as parábolas de Jesus. Todas as parábolas de Jesus são sobre o reino de Deus. Mateus 13, lá no versículo 34, diz, o evangelista escreve que Jesus nada disse a eles sem uma parábola. Então, quando Jesus ensina uma parábola, adorei isso aqui, o Jared Wilson fala, a gente já falou do Jared Wilson, ele fala assim, quando Jesus ensina uma parábola, ele não está abrindo canja de galinha para a alma, ou um biscoito da sorte, daquele restaurante oriental, mas ele está abrindo uma janela para os céus ocultos, ele está nos revelando os céus, ele está nos revelando o reino de Deus. As parábolas mostram como Jesus via a si mesmo e o seu ministério, o que ele estava fazendo. Por isso que Jesus contou as suas parábolas, não num vazio, ele não começou a inventar histórias. Ele conta histórias novas, de uma nova perspectiva do reino, de um reino que já havia sido falado por Moisés, que já havia sido falado pelos profetas, que já havia sido falado em Davi, que já havia sido cantado nos Salmos, o reino de Deus de Isaías, o reino de Deus em Daniel, o reino de Deus em Jeremias, o reino de Deus em Zacarias. E Jesus pega aquelas figuras, aquelas histórias, aquela linguagem dos profetas, a linguagem da agricultura, a linguagem do vinho, a linguagem da ovelha, a linguagem do filho e do pai. Tudo isso você já encontra nos profetas. Deus dizendo que ele é o pai e Israel é o filho. Deus dizendo que ele é o pastor e o povo é a ovelha. Os verdadeiros pastores. Deus falando sobre a vinha através dos profetas. Jesus apenas deu um novo significado, ele aprofundou, ele ampliou, e nós vamos falar isso a partir da semana que vem, você não pode perder. Para a gente terminar essa semana, a segunda parte do termo storytelling é telling, a forma como essa mensagem é apresentada. E aí nós vemos aqui, algumas dessas narrativas têm apenas algumas linhas, mas todas as parábolas têm o propósito de nos conduzir a Jesus com admiração, necessidade, fé e adoração. Elas não são histórias inspiradoras, elas são verdades profundas do reino de Deus. Os fariseus também usavam parábolas. Era uma tradição judaica, como eu disse, já vinha lá dos profetas. Mas eles acabavam querendo explicar a lei de Moisés, mas às vezes traziam mais julgo, mais peso. Jesus disse isso, tornavam mais difícil. Jesus usa as parábolas para trazer uma nova revelação sobre o reino de Deus. As parábolas de Jesus são muito diferentes das dos fariseus e dos rabinos, porque elas são fáceis de lembrar, ainda que espiritualmente profundas. Então, a palavra parábola, veja aí no slide comigo, diz assim, vem de duas palavras gregas. Para é um prefixo que se refere a algo que está ao lado de algo. E balô significa lançar ou para arremessar. Então, parábola significa algo que é jogado, arremessado ao lado de outra coisa. Ou seja, a fim de explicar algo que ele estava ensinando, Jesus coloca outra história ao lado para explicar, para exemplificar. Aí você vê uma frase dizendo assim, olha, em geral, parábolas começam de forma bem trivial, descrevendo o nosso mundo cotidiano de forma cotidiana, mas em seguida, na maioria dos casos, há algo surreal, que desestrutura o nosso mundo e indiretamente sugere um mundo mais amplo e mais misterioso, bem como um Deus mais extraordinário. Ela começa de uma forma cotidiana e de repente acontece algo inesperado. São essas as parábolas. Quais são os personagens das parábolas de Jesus, das histórias que Jesus contou para ganhar a sua atenção e a minha atenção? Craig Blomberg, autor especialista, tem um livro aí que é uma referência na área de parábolas, interpretando as parábolas, pregando as parábolas, inclusive estou usando para pregar, diz que nós temos 3 tipos de parábolas quanto aos personagens.
parábolas com 1, 2 ou 3 personagens. Geralmente com personagens em posição de autoridade. Então tem um pai, tem um senhor, tem um dono da vinha, tem um dono do campo. E outros em posição subalterna. É o filho, é o servo, é o rei e os cidadãos. E geralmente tem um subalterno com uma atitude positiva e um outro subalterno com atitude negativa. E Jesus vai contrastando esses tipos. Nós vamos ver isso ao longo dessas semanas, dessas séries. Você vai entender bastante disso aí. E qual é o enredo? O enredo, o plot twist, a linguagem aí da comunicação. Aonde que acontece a reviravolta? Todas as parábolas de Jesus, em geral, tinham uma surpreendente inversão. Aquele povo judeu do século I, judeu daquele momento da Galileia, debaixo a serviço do Império Romano, no judaísmo do templo. Jesus conta a história e ele conta de um jeito que as pessoas acham que os personagens vão agir de uma forma e, de repente, o personagem que aquelas pessoas achariam que seria bom não é o bom. E aqueles que as pessoas acham que não seria o bom, de repente, é o que age de forma boa. Jesus coloca uma reviravolta. Sabe histórias como A Garota Exemplar, ou Os Outros, ou Sexto Sentido, que você tem aquele final, uau! E aí, Jesus veio explicar, e é o nosso final, diz, eu vim explicar, ele diz no texto que nós lemos, eu vim revelar os mistérios do reino de Deus. Eu coloquei uma foto aí no slide da Agatha Christie, a rainha dos mistérios. Já li vários livros da Agatha Christie. Você nunca sabe quem matou, né, com Hercule Poirot, o detetive famosíssimo, detetive belga criado por Agatha Christie, para suas histórias de mistérios. E toda boa história tem um mistério. E Jesus disse, olha, eu vim para explicar os mistérios do reino de Deus. O que são esses mistérios? Muita gente acha que Jesus veio contar parábolas para simplificar, mas ele não veio simplificar. O texto que nós lemos, ele diz, eu vim para que quem não veja, veja menos ainda. E ele cita Isaías. E aqui eu já estourei meu tempo, não tenho tempo para falar, mas a nossa mensagem do Salmo 115 está aqui no nosso canal, que a gente fala sobre idolatria. Eu cito esse texto de Isaías, eu explico esse texto de Isaías. É aquilo que nós falamos do Salmo 115. O idólatra tem olho, mas não vê, tem ouvido e não ouve, tem mente e não entende. Jesus está falando, eu vim trazer juízo, para que eu ser testemunha, porque eu vou explicar o reino de Deus e essas pessoas não vão entender. Os fariseus, parte da multidão, parte do povo. Quanto mais Jesus explicava, mais essas pessoas não entendiam nada, por mais simples que essas parábolas sejam aos nossos olhos. Mas Jesus disse, olha, a vocês, meus discípulos, e a você, e parte da multidão, ele disse, eu vim para que vocês tenham olhos abertos, para que vocês entendam os mistérios do reino de Deus, para que seja revelado para vocês o que eu sou e o que eu vim fazer. E eu vim inaugurar o reino de Deus. Isso aqui é dito no contexto de Mateus capítulo 12, um capítulo antes do que nós lemos. Que os fariseus estão vendo Jesus operando milagres ou curando no sábado. E eles dizem, ele não pode curar no sábado. E Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. E aí chega um momento que os fariseus dizem, ele opera essas coisas pelo poder de Satanás, pelo poder de Belzebu. E aí Jesus diz que esse é o único pecado que não tem perdão, atribuir a obra de Deus a Satanás. E Jesus explica essas parábolas, ele conta essas parábolas, a parábola do semeador, que nós vamos falar na semana que vem. Nesse contexto, dizendo, olha, eu vim trazer juízo, porque a semente não vai brotar em todos os corações. Eu conto parábolas para que quem não entenda, entenda menos ainda. Só que veja, mesmo nisso Jesus é misericordioso. Porque se Jesus revelasse os mistérios para quem não tem olhos para ouvir, para quem não tem ouvidos para ouvir, essas pessoas acumulariam ainda mais e mais culpa. Então Jesus conta de uma forma em histórias, para que essas pessoas não entendam o que ele está falando, e para que elas não acumulem mais culpa no dia do juízo final. Jesus é misericordioso ainda com aqueles que não o receberam. E quais são esses mistérios do reino? Os mistérios do reino são verdades reveladas na nova aliança. É a revelação progressiva
Jesus não veio inventar um novo evangelho. Jesus não veio inventar um novo jeito de servir a Deus. Muita gente acha que o Novo Testamento traz algo novo do que o Antigo. Não, não, não. Jesus, eu acabei de falar, ele veio na mesma continuidade. Nós vamos falar isso semana após semana, você vai entender isso. Jesus veio na continuidade dos profetas. Jesus é o novo Moisés. Jesus é o novo Davi. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o novo Elias. Ele veio cumprir o que Deus vinha fazendo com Israel. Acontece que em Jesus o mistério finalmente, e ao longo do Antigo Testamento, a gente tem a revelação progressiva. Ou seja, foi brilhando mais, foi explicando. Sabe quando você assiste Lost? Lost não é um bom exemplo, porque lá no final você não entendeu nada. Mas você vai vendo Dark, por exemplo. E que aí as coisas começam confusas, e de repente parece que a coisa vai explicando, ainda que precise de ajuda para entender. Essa é a revelação progressiva do Antigo Testamento, e Jesus é o ápice dessa revelação, dizendo agora está tudo claro. Olha o plano de Deus é esse. Jesus é o ápice da história de Israel. Hebreus 1:1 diz, Deus nos falou de muitas formas no passado, mas nos últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Deus falou através dos patriarcas, Deus falou através dos profetas, Deus falou através dos juízes, mas agora Deus nos falou através dele mesmo, o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo. O reino de Deus é o cumprimento de Deus para Israel. E eu quero encerrar te perguntando. Primeiro que eu vou fazer um término dramático. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo capítulo, para a semana que vem. O que deveria acontecer? Qual é esse mistério que Jesus está começando a revelar? Ele diz, eu vim para revelar um mistério para vocês. Qual é esse mistério que Jesus deixou para nós? Então você não pode perder as cenas do próximo capítulo. Você não pode perder as próximas mensagens, as outras 8 mensagens que a gente vai falar sobre esses mistérios do reino, nas parábolas, nas histórias de Jesus, o maior contador de histórias. Jesus diz, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. A minha oração para você é que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, coração para receber as mensagens, a revelação do mistério de Deus em Jesus. E a minha pergunta para se fazer nos próximos capítulos dessa série é, se eu faço parte do reino de Deus, você tem que se perguntar, se eu faço parte do reino de Deus, o que essas histórias, o que essas parábolas significam para mim? Então eu quero que você durma aí com essa pergunta. Para as próximas semanas, o que essas histórias têm a ver com a minha vida hoje? Em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em outros lugares do mundo, no século XXI, em outubro de 2020. O que essas histórias têm a ver com a minha vida, com a minha história? Essa é o grande mistério que nós vamos conversar. Esse é o grande mistério que nós vamos conversar nas próximas semanas. Olá pessoal, os PGs da IB Metrô já começaram. Se você ainda não fez sua inscrição, se inscreva e venha estar com a gente. Quinzenalmente, às quartas e quintas, às 20h30, tá bom? Nesse momento de isolamento é muito importante a gente estar junto. Então, a gente espera você lá. Até! A gente está chegando ao fim da nossa celebração e a gente é muito grato a Deus pela sua vida, por você que esteve com a gente hoje, que você tenha sido muito abençoado. Esse é o desejo do nosso coração. A gente te espera na nossa próxima celebração, mas antes disso, na quinta-feira, dia 8, a gente tem a nossa próxima live da IB Metrô Impacto, que sempre tem uma entrevista surpreendente, impactante, como já diz o nome, com alguma pessoa, alguma organização do terceiro setor que tem abençoado vidas, que tem levado o reino de Deus a várias comunidades ou pessoas em diferentes contextos. Então fica ligadinho, você é o nosso convidado especial. Que Deus te abençoe, tenha uma semana muito abençoada. Até a próxima. Tchau, tchau.